Pessoal, vamos gravar nossa segunda parte das atividades desse terceiro bimestre. Vem! Pessoal, olha, a número 5, eu passei da 5 a 8, né? A 5, ela é uma questão lá da UNAMA, do Amazonas de 2018. E ele fala assim, os elementos químicos cálcio, potássio e argônio, focalizados abaixo, são. Ele quer saber qual que é a semelhança atômica entre o cálcio, o potássio e o argônio. Olha o tanto que essa questão é fácil, pessoal. Eu reparo, esse número de baixo, pessoal, que número que é esse? É o número atômico, que é representado pela letra Z. E o número atômico me diz o número de prótons, né, de uma substância. Esses números são iguais? 19 é igual a 20, que é igual a 18? Não. Então eles têm o mesmo número de prótons? Não. Então eles não são isótopos. Olha o P ali, isótopos. Isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons. Não tem. Olha esse número aqui de cima. Esse número de cima não é a massa. Pessoal, a massa é representada pela letra A, tá? Vamos ver. O cálcio tem a massa 40, o potássio tem a massa 40, o argônio tem a massa 40. Tem a mesma massa? Tem. Quem tem a mesma massa? Que nome que eu dou? Isobaros. Olha o A ali no meio. A de massa. O símbolo da massa não é A? Então eles são isobaros. Eu até deixei o A em maiúsculo aqui, ó. Toda vez que forem isóbaros, significa que eles têm a mesma massa. Muito simples. A número 6 é uma questão da Mackenzie de São Paulo de 2017. Ele fala assim, são chamados isótonos, isóbaros e isótopos, elementos que apresentam respectivamente igual ao número D. Então, olha aqui, isótonos, tem aqui o N, né, pessoal? Isóbaros, aqui tem o A, isótopos, aqui tem o P. N, o que vocês acham que é N? Prótons, elétrons, massas, nêutrons. Qual que vocês acham? Nêutrons, né, pessoal? N de nêutrons. Então, isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. Isóbaros tem o A. A gente já falou, quando for o A aqui, é o mesmo número de massa. Só lembrar que o símbolo da massa na química é a letra A. Isótopos tem o P, né, pessoal? P de prótons. Então, são elementos que têm o mesmo número de nêutrons, mesmo número de massa e mesmo número de prótons. Nêutron, massas, prótons. A resposta certa da 6 é a letra A. Vamos só ver aqui, ó, pessoal. Eu coloquei exemplos. Isótonos. Isótonos é o número de nêutrons. Eu sei, pessoal, que a massa é prótons mais nêutrons. Vamos ver se eles têm o mesmo número de nêutrons? Qual que é a massa do A, do elemento A? 12. Qual que é o número de prótons do elemento A? 7 mais N. Então, o N aqui vai ser 12 menos 7. 12 menos 7 é igual a 5. Então, ele tem 5 nêutrons. Vamos ver se esse aqui também tem 5 nêutrons. Então, vou usar a fórmula. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Por que massa é igual a prótons mais nêutrons? Porque meu elemento, a massa, a maior parte da massa está no núcleo, né? E o núcleo tem prótons mais nêutrons. Os elétrons, eles ocupam muito espaço, mas eles são tão leves que eu nem considero a massa deles, tá bom? Por isso que massa é prótons mais nêutrons. Número de massa aqui é 14, número de prótons 9, número de prótons é de baixo e de massa é o número que está em cima, mais N. Então, o número de nota vai ser 14 menos 9. 14 menos 9 é 5. Tem o mesmo número de nêutrons? Tem. Então, por isso que eles são isótonos. Aqui são isóbaros, né, pessoal? Porque tem a mesma massa. Olha, o A e o B, todos têm 30. Isótopos, porque tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Observe, professor, por que você colocou A e A? Porque a gente falou que quando tem o mesmo número de prótons, tem que ser o mesmo elemento. O próton é a quantidade ali química que indica que elemento que é. Todo elemento que tiver 17 eletrônios tem que ser 17 prótons tem que ser o mesmo elemento. O que modifica é a abundância deles na Terra. Vamos supor que esse aqui eu encontro na natureza ele em 75%.
E esse aqui na natureza ele tem 25%. Mas eles são os mesmos elementos, tá? Isótopos, pessoal, mesmo número de prótons tem que ser o mesmo elemento. A 7 é uma questão lá do Instituto Federal de São Paulo de 2016 e fala assim: o elemento químico magnésio, que é o Mg, é de um número atômico 12, ele já deu um número atômico. Só a gente tem que ler a questão e colocar nos dados. O número atômico não fica aqui embaixo, o número atômico é o Z, que é igual ao número de prótons. É um micronutriente indispensável para a realização da fotossíntese, sob a forma de íons Mg2+. Então, quando ele está na forma de íons Mg2+, ele é importantíssimo para fazer fotossíntese. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes nessa substância. Então, a gente já sabe prótons e o número de elétrons. Pessoal, prótons eu sei que é o número atômico, ele já falou para mim que é 12, né? Agora, elétrons, pessoal, olha aqui tem carga, não tem? Não tem uma carga positiva aqui em cima? Se ele não tivesse carga, o número de elétrons é igual ao número de prótons, ia ser 12. Mas ele tem carga positiva, 2 vezes positiva. Quando é positivo, pensa, uma pessoa positiva não é uma pessoa que doa. Então significa, pessoal, que o magnésio está positivo, ele doou. Quantos elétrons que ele doou? 2. Era para ele ter 12, mas ele doou 2, ele vai ficar quantos? Quantos que é 12 menos 2? 10. Então ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Então toda vez que tiver positivo é porque esse elemento ele doou elétrons. Daí eu pego o número de prótons e subtraio o tanto que ele doou. Se tivesse negativo é o contrário. Se ele tivesse negativo é porque ele recebeu elétrons. Quando recebe eu aumento. Por exemplo, se aqui fosse, vamos colocar aqui, magnésio 3-. Então, o magnésio era para ter 12, só que ele está negativo é porque ele recebeu 3. Então, se ele tinha 12 ele recebeu 3, ele vai ter quantos elétrons? 15. Quando é negativo, eu somo, quando é positivo, eu subtraio, ao contrário da matemática, tá? Só pensar, quando é positivo é porque a pessoa doou. Ela é uma pessoa positiva, ela é uma pessoa que doa. Então, se ela está doando, ela está perdendo. Quando é negativo é porque ela está recebendo, tá bom? Então, a resposta da número 7 é prótons 12 e elétrons 10. 12 e 10, a resposta certa, letra E. E a 8, o símbolo para o íon cálcio, para o íon zinco, que é Zn2+, indica aqui. Então, pessoal, o zinco, Zn2+. Ele é um cátion? Pessoal, quando está positivo, significa que ele é um cátion. Significa que ele doou elétrons e é um cátion. Se tivesse negativo, por exemplo, um Mg3-, negativo significa que é um ânion, tá? A gente viu isso. Cátion positivo, ânion negativo. Então, ele é um cátion? É, porque ele está positivo. Então, a 1 é verdadeira. 2. Possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. O número de prótons, pessoal, não muda, né? Aqui quem muda é o número de elétrons. Então, a 2 está errada. Quem modifica, pessoal, é o número de elétrons, tá? Eu estou mexendo com os elétrons nas cargas. O número de prótons continua o mesmo, tá? Se eu mudo o número de prótons, eu mudo o elemento. Letra C. Ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Ele ganhou 2 elétrons? Não, pessoal, ele recebeu. Ele doou. Quando está positivo, pessoal, significa que o elétron está doando. Quando está negativo, está recebendo. Então, ele ganhou ou ele doou? Ele doou. Então, por isso que a 3 também está errada. A única correta é a primeira. Então, a resposta certa é a letra... Letra A. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima.